Lá vai a hipótese. A hipótese é a seguinte: eh, as pessoas dizem que essa é a opinião do professor Jiang. As pessoas dizem que essa agência de 3 letras comandam o comércio das substâncias ilícitas para que elas possam financiar o comércio de pessoas, para financiar as suas operações sombrias, tá? Então, a ideia é o seguinte: a agência de 3 letras faz um monte de maracutaia para poder financiar as suas operações sombrias. Vender equipamento bélico para um monte de meliante, né? Fazer um monte de maracutaia, eliminar os outros que eles não concordam. Só que o professor Jiang vai falar: "Eu não concordo, tá? Eu acho que não é isso. Eu acho que a agência de 3 letras, ela não controla a substância ilícita para poder fazer a operação secreta". Ele falou: "Eu acho que é o contrário. Eles fazem operações secretas para poder controlar os delitos no mundo", tá? Então ele diz: "Eles fazem as operações sombrias para justificar o comércio das pessoas e o comércio das substâncias ilícitas", tá bom? Então, na opinião dele, é aí que entra a grande jogada, tá? Por quê? Porque segundo o professor Jiang, e eu também creio nisso, porque ele já foi falado abertamente, o presidente Donald, ele quer um terceiro mandato, tá? E esse é o objetivo final para ele. O presidente Donald, ele quer um terceiro mandato. Recentemente, o Stephen Bannon, você sabe que é o Stephen Bannon, né, o americano. Stephen Bannon, que trabalhou com o presidente Donald, assessor do presidente Donald, deu uma entrevista para a editora-chefe da revista The Economist, que você sabe que é uma revista que manja muito do Paranauê, e nessa entrevista ele falou a mesma coisa: o presidente Donald vai conseguir um terceiro mandato, ele já tem um plano secreto e no tempo certo ele vai revelar, ok? Então o professor Jiang diz: presidente Donald quer um terceiro mandato. E segundo o professor Jiang, eu não concordo com isso, não acho que está certo, mas segundo o professor Jiang, qual é o maior obstáculo ao presidente Donald para conseguir este terceiro mandato? Segundo o professor Jiang, o maior obstáculo é essa agência de 3 letras que começa com a letra C, tá? Por quê? O professor Jiang diz que, na mente do presidente Donald, quem atrapalhou o presidente Donald de vencer as disputas de 2020 foi essa agência de 3 letras. Então, o presidente Donald está com o seguinte raciocínio: eu quero um terceiro mandato, mas a agência de 3 letras vai me atrapalhar, vai mexer os pauzinhos para eu não conseguir. Então, eu preciso quebrar as pernas dessa agência de 3 letras que começa com a letra C, tá? Então, o que que o presidente Donald está bolando, segundo o professor Jiang? Preste muita atenção que agora eu estou dando para você pepitas de ouro em forma de palavras. É um assunto que você sabe, não é bom comentar sobre esses assuntos, eu não deveria falar sobre esses assuntos, mas eu estou falando porque eu acho que chegou a hora de você sair do maternal e você virar gente, virar adulto, tá? Então, segundo o professor Jiang, o presidente Donald, para ele conseguir chegar a um terceiro mandato, ele precisa tirar a CIA de cena. E, segundo ele, o melhor caminho para ele tirar a CIA de cena é ele acabar com a fonte de grana da CIA. Qual é a fonte de grana da CIA, segundo esses estudos que a gente tem apresentado para vocês aqui até agora, tá? A fonte de grana deles é o comércio do osso ralado do demo, da farinha lá da mandioca do capeta ou o talco que a criança não usa. Então o que que o presidente Donald está fazendo? Ele está tirando o dinheiro que chega para a agência de 3 letras, fazendo essa operação ali no Mar do Caribe, para impedir que essa agência de 3 letras continue ganhando fortunas ali e use essa fortuna para atrapalhar o presidente Donald de ter um terceiro mandato, ok? Beleza? Vocês estão entendendo? Ele está querendo enfraquecer a CIA, tirando deles a sua fonte de grana.
E a fonte de grana vem do comércio das substâncias ilícitas. E o comércio das substâncias ilícitas sai do litoral venezuelano caribenho e sobe até os Estados Unidos pelo mar. Ele estaria acabando com a circulação do pó de pirlim-pim-pim, ok? Para poder secar a fonte da CIA, que segundo ele é quem iria atrapalhá-lo mexendo os pauzinhos para ele não conseguir ter um terceiro mandato. Você conseguiu entender a história? Se você conseguiu entender, coloca 1. Se você não conseguiu entender, coloca 2, tá bom? Todo mundo conseguiu entender, coloca 1, tá? Enquanto eu vou tomar mais um golinho de água, beleza? Se em vez de nós termos apenas 9.400 pessoas assistindo ao vivo, nós tivéssemos 94.000 pessoas assistindo ao vivo, eu duvido que ano que vem, no Brasil, o povo ia colocar no poder mais um cara que trabalha para esse pessoal. Eu duvido. Esse poder está nas suas mãos. O conhecimento é poder, tá? Se você some com conhecimento, o povo fica sem poder. Se você distribui o conhecimento, o povo fica muito poderoso. E uma das maneiras maravilhosas para você transportar esse conhecimento que eu tô te trazendo hoje, gratuitamente, não te cobrei nada, é você comentar, dar o like e, além disso, compartilhar, tá? Vejam só, 1h05 da tarde e já tô dando aula há mais de 1 hora e ainda não conseguimos bater 9.000 likes. Olha que dificuldade. Aí falta pouco aí, faltam uns 50 likes. Mas olha a dificuldade aqui para a gente ter um feedback de vocês, tá bom? Mas vamos lá, meus amigos, que ainda tem mais coisa, tá? Você tá gostando da aula, querido? Olha, eu prometi para você que eu ia trazer informações diferenciadas e ia tratar de um assunto sério aqui e sensível. Eu tô cumprindo com o meu combinado, porque que é combinado não sai caro. Combinei com você que eu ia trazer informações estonteantes para você. Estou trazendo. E eu quero continuar trazendo. E eu vou continuar trazendo, principalmente como uma recompensa para você que chegou até o final. E eu vou deixar sempre o filé aqui no final para você que chegou até aqui. Então preste muita atenção agora. O professor Jiang não apenas sugeriu que o presidente Donald está tentando cortar o financiamento da CIA, acabando com esse transporte de pó de pirlim-pim-pim ali no Caribe, da Venezuela para os Estados Unidos, mas ele também sugeriu que essa dinheirama, esses bilhões, talvez trilhões de dólares que não emitem nota fiscal e não passam pela avaliação do Congresso, não tem um controle desse dinheiro, esses trilhões de dólares, eles são geridos não na América do Sul e nem nos Estados Unidos. Segundo o professor Jiang, essa fortuna toda é administrada e passa um sabão nesse dinheiro aí pela City of London, a cidade de Londres, ok? Porque segundo o professor Jiang, a City of London dá o apoio para gerenciar essa fortuna, tá? Então, a CIA controla o comércio do talco, mas é a City of London, a cidade de Londres, que canaliza, que lança o dinheiro para eles. E aí, meus amigos, quando o professor Jiang citou essa palavra, City of London, lembrando que Londres é uma coisa e City of London é outra coisa diferente. Obrigado a todo mundo aí que deu like. Quando eu ouvi City of London, uma luz acendeu na minha memória. E essa luz me lembrou de uma das coisas mais surreais da história da humanidade, tá? Um dos eventos mais loucos e elucidativos que eu já vi na minha vida. Porque um cara, em 2010, falando de um encontro secreto na City of London, aí aparece o Kruger de novo. Se o encontro foi secreto, como é que o Daniel sabe? Ele é secreto para você que é preguiçoso e não estuda, mas não para mim, que estudo e pesquiso, tá? Então, meus amigos, City of London é
o núcleo disso. E da City of London saiu o plano para a humanidade inteira, o plano de o maior engano da história da humanidade, tá? Tem gente perguntando aqui o que seria City of London. Meus irmãos, vamos fazer uma parada aqui, tá? Ainda tem uma galera assistindo, agradeço todo mundo. Vamos fazer um negócio? Quando vocês interagem, eu me empolgo mais. E aí eu vou dando mais conteúdo, beleza? Coisas que eu falaria só na arca, eu começo a falar aqui. E eu já falei coisa contundente pra caramba pra você aqui, coisa que eu não deveria ter falado, mas Deus é maior, amém? Em nome de Jesus, tá? Presta atenção. Quando eu falo City of London, em vez de vocês ficarem apáticos assim, babando, alguém fala: "Peraí, o que que é City of London?" Aí eu me empolgo, porque isso aqui é o feedback que eu preciso. É você chegar e falar: "Pô, eu quero mais. Eu tô gostando da aula", né? Igual o Isaac tá falando: "Pô, tô amando a aula". Patrick botou top, né? O Gil falou: "Bora, pessoal, vamos deixar o professor animado para falar mais". É isso, irmão. Então eu vou explicar para você o que é City of London, tá bom? Vou te dar uma explicaçãozinha didática aqui para você, eh, entender o que está em jogo, tá? O que é City of London, pessoal? City of London é um quadradinho de apenas 3 quilômetros quadrados, tá? Bem no centro de Londres. Você tem Londres e dentro de Londres você tem um quadradinho chamado City of London. City of London é a parte mais antiga da cidade. City of London não foi fundada pelos britânicos, pelos bretões. City of London foi fundada também não foi fundada pelos anglo-saxões, nem o pessoal vindo do Mar do Norte, os nórdicos. City of London foi fundada pelos romanos há 2000 anos, tá? E os romanos deram o nome desse local de Londinium. Tem pouco mais de 9.000 habitantes a City of London, tá? Quase ninguém mora lá mesmo, que é um bairro de escritório. Mas durante o dia, ela chega a ter mais de 600.000 pessoas trabalhando lá, porque é o maior centro financeiro do planeta junto com Nova York, tá? Agora, por que City of London é diferente do resto de Londres? City of London não obedece ao prefeito de Londres, tá? Que manda só no que ele chama de Greater London, que é a grande cidade, tá? A City of London, ela tem um prefeito próprio, que tem o nome de Mayor of London, tá? O senhor prefeito de Londres, ok? Que não é o prefeito de Londres, né? Que é o Sadiq Khan, né? É o Lord Mayor of London. Tem um prefeito diferente. A City of London tem o seu próprio sistema de segurança, a City of London Police, que é separada da Metropolitan Police, que cuida do resto da cidade de Londres. A City of London ela tem suas próprias leis e as suas próprias tradições desde os tempos da Idade Média. Ou seja, é um tipo de cidade dentro da cidade ou de um estado dentro da cidade. E ela mantém privilégios que vêm lá desde o ano 1066, quando William o Conquistador, Guilherme o Conquistador, tomou o controle da Inglaterra e fez um acordo com os ricos que moravam ali dentro, tá? Por que que a City of London continua existindo até hoje e é tão poderosa? Porque lá continua sendo um dos maiores centros financeiros do planeta Terra. Na City of London você tem a Bolsa de Valores de London, você tem o Banco Central da Inglaterra e você tem a sede de bancos gigantes, seguradoras gigantes, escritórios de advocacia caríssimos. E os muitos ricos e poderosos de lá conseguiram manter essa independência durante séculos. É quase uma republiqueta do dinheiro dentro de Londres, ok? Então, meus queridos, é claro que onde circula muito dinheiro, circula muita maracutaia também, né, você sabe disso. Todo mundo olha assim, né, o mercado financeiro e fala: "Nossa, que coisa linda". Você sabe, né, você viu o que aconteceu recentemente em São Paulo, né. Você sabe que tem ali, né, muita coisa estranha acontecendo. A City of London também é conhecida como a capital mundial
de você passar detergente em dinheiro, você fazer em dinheiro. A City of London é acusada de ser o hub mundial para esconder dinheiro de maracutaia. Para você ter uma ideia, em 2021, eh, vazamentos como o Pandora Paper revelaram como os bancos e firmas de lá facilitaram ocultação de fortunas ilícitas. E isso aí atrapalhou um pouquinho a confiança do sistema. O próprio vice-chanceler britânico, o Andrew Mitchell, disse que 40% do dinheiro que não é limpo do mundo passa pela City of London, ok? E a autoridade financeira britânica, a FCA, equivalente à nossa CVM, Comissão de Valores Imobiliários, alertou em 2024 que a falta de supervisão em advogados e contadores atrapalha o combate a isso, ok? Além disso, a Corporation da City of London também é criticada porque eles têm uma cultura de não transparência. Em dezembro, do ano passado, disseram que eles faziam muitas reuniões privadas, escondendo decisões do público, né. E até o George Monbiot, né, do jornal The Guardian, ele chamou ali a City of London de o coração obscuro da Grã-Bretanha, onde, segundo ele, o modelo democrático vai acabar por operar além ou fora do controle do parlamento e bloquear reformas bancárias, perfeito? Ou seja, o que você precisa saber é que esses caras mandam pra caramba, mexem com um monte de maracutaia e ali realizam reuniões de altíssimo escalão.